Olá, está começando mais um Painel Brasil e hoje nós vamos falar sobre a extinção do fator previdenciário, o PL 3299 de 2008 do Senado. E eu recebo o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Bom, primeiramente vamos esclarecer para os nossos internautas o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário foi um mecanismo introduzido na legislação previdenciária brasileira em 1999, logo depois da reforma da Previdência de 98. Na reforma da Previdência de 98, houve a tentativa de se introduzir idade mínima para a aposentadoria. Na época se propunha que, para a pessoa se aposentar, por tempo de contribuição, seria necessário 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher e, além dos 35 e 30 de contribuição, 65 anos de idade para o homem e 60 anos de idade para a mulher. Entretanto, a Câmara dos Deputados rejeitou a idade mínima, ficou só o tempo de contribuição. No ano seguinte, o governo da época mandou o projeto de lei que instituía o fator previdenciário, que é uma fórmula que leva em consideração a idade da pessoa ao se aposentar, o tempo de contribuição que essa pessoa teve, né? A alíquota de contribuição e a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. Na prática, ela é aplicada tão somente nas aposentadorias por tempo de contribuição e nas aposentadorias por idade, porém, nesta hipótese, só se for mais vantajoso para o trabalhador. Então, na prática, leva a uma possibilidade de redução do valor da aposentadoria, apenas nas aposentadorias por tempo de contribuição. E essa perda é tanto maior quanto mais precoce em idade é a aposentadoria. Quanto mais precocemente o trabalhador ou a trabalhadora se aposenta, ele poderá ter uma aposentadoria maior. Por outro lado, também pode dar ganhos ao trabalhador. O trabalhador que fica numa idade mais avançada e com tempo de contribuição maior, ele pode, inclusive, ter ganhos. Ele pode se aposentar ganhando mais de 100% do salário de contribuição. Então, essa vai ser a mudança? Como é que vai ser a mudança, então, do fator? Não, o Senado, através do senador Paulo Paim, apresentou um projeto de lei, que na Câmara recebeu a numeração de 3299, né? Que lá no Senado ele foi aprovado e agora está na Câmara. E eu fui designado o relator desse projeto na Câmara. O projeto do Senado, ele tem duas questões. De um lado, ele revoga o fator previdenciário, então ele diz que não seria mais aplicado, mas também o projeto do Senado, ele muda o período básico de cálculo para calcular o salário de benefício. O salário de benefício seria a renda básica mensal que a pessoa ganha no benefício previdenciário dela. A regra atual para o salário de benefício é a seguinte: você pega os 80% maiores salários de contribuição, ou seja, as 80% maiores contribuições que a pessoa contribuiu com a Previdência Social e faz uma média aritmética simples. Isso dá o valor do salário de benefício. O Senado está propondo que, em vez das 80% maiores de contribuições, sejam as últimas 36 contribuições. Você faz uma média das últimas 36 contribuições. E, de outro lado, revoga o fator previdenciário. Esta proposta da mudança do período base de cálculo, se ela vingar, ela não é boa. Por quê? Porque, veja bem, se valer a média das últimas 36 contribuições, vale dizer dos últimos 3 anos, o que acontecerá? Acontecerá o seguinte: uma pequena parcela de segurados, os profissionais liberais, os empresários, os chamados contribuintes individuais, que podem planejar a sua contribuição, o que eles farão? No caso, se for um homem, ele vai 32 anos contribuir sobre o valor mínimo, que hoje é R$ 465. Certo. E nos últimos 3 anos, ele vai contribuir sobre o teto, que hoje é R$ 3.218. Como vai se aposentar pela média das últimas 36, vai se aposentar com R$ 3.218, embora contribuiu a vida inteira sobre 465. Já o trabalhador assalariado, que não pode planejar essa contribuição, vai se aposentar com a média das últimas 36 contribuições, que é o salário dele. O que acontece com os trabalhadores de menor escolaridade e menor renda? Eles, quando chegam no fim da vida laboral deles, próxima à aposentadoria, eles têm queda nos seus rendimentos. Se a gente for calcular a média das últimas 36, esse trabalhador vai perder, ele vai se aposentar ganhando menos.
Então, isso não é admissível. Nós vamos manter, no meu relatório, eu vou manter a média das 80%. Podemos até discutir uma redução de 80% para 70%, que daí daria uma elevadinha no valor da aposentadoria das pessoas, mas não dá para aprovar aquilo que o Senado aprovou, voltando às 36 últimas contribuições. Bom, então, a pessoa pode se aposentar com 30 anos de trabalho, no caso das mulheres, 35 os homens. Exatamente. Ou 60 anos para as mulheres e Não. 65 para os homens. Daí isso cai. Não, isso não existe. Isso tá. nunca existiu. Isso se tentou colocar lá em 99, a chamada a idade mínima, melhor dizendo, na reforma de 98, lá no governo Fernando Henrique, na reforma se tentou estabelecer a idade mínima. 65 homens, 60 mulheres. Mas isso foi rejeitado. Então, a regra atual é o seguinte: para a aposentadoria por tempo de contribuição, é 35 anos de contribuição, não importa a idade, 30 anos de contribuição para a mulher, não importa a idade. Entretanto, se for muito precoce a aposentadoria, a pessoa não conseguirá 100% do valor da aposentadoria, graças ao fator previdenciário. Vamos pegar um exemplo prático, de um homem e de uma mulher. Né? Exemplos reais. Certo. Né? De pessoas que me trouxeram os dados, enfim. Um trabalhador de sexo masculino, 51 anos de idade, 35 de contribuição. Ele pode se aposentar? Pode. Porém, o fator previdenciário vai levar a uma perda de 37,1% no valor da sua aposentadoria. Se ele fosse se aposentar com R$1.000, ele vai se aposentar ganhando R$629, porque o fator previdenciário dele é 0,629. Né? Então, essa é a perda que esse trabalhador tem. No caso da mulher, uma mulher que tenha 55 anos de idade e 31 anos de contribuição. Veja que essa mulher já até ultrapassou o tempo mínimo de contribuição e ela não se aposentou ainda. Se ela for se aposentar, ela se aposenta perdendo 25% do valor da aposentadoria dela. Se fosse R$1.000, ela vai ganhar 750, porque o fator previdenciário dela é 0,725, né, arredondando os números. Né? Qual é que é a outra possibilidade que esse trabalhador, essa trabalhadora tem? Continua contribuindo até chegar no chamado fator previdenciário 1, o que lhe garantiria 100% do valor da aposentadoria. Bom, isso acontecerá para aquele homem de 51 anos de idade, quando ele estiver chegando nos 60, quase 61 anos de idade. Vai exigir dele de 9 a 10 anos a mais de contribuição. Certo. No caso da mulher, essa de 55 anos de idade e 31 de contribuição, também vai acontecer lá por volta dos 60 anos de idade. Exigiria dela, pelas regras atuais, 5 anos a mais de contribuição. Então, essas são as regras atuais. O que está acontecendo é que as pessoas não postergam o momento da aposentadoria. O fator previdenciário foi criado na época com um discurso de que seria para desestimular a aposentadoria precoce. Só que as pessoas não estão deixando de se aposentar. Elas se aposentam mesmo ganhando menos. Então, na prática, o fator previdenciário levou tão somente a uma situação de redução do valor da aposentadoria das pessoas. Porque o tempo que a pessoa tem que contribuir a mais para conseguir 100% do valor da aposentadoria é muito longo. Não estimula ninguém a permanecer na atividade. Tá.